Ah, beleza. Voltou? Sim, ótimo. Bom, queridos, então vamos lá. No início, então, da nossa discussão hoje, né, eu apresentei uma definição provisória do que vem a ser ciência política, né, uma definição que foi forjada em 2009 por Maria Ruas, entendendo aí ciência política como a ciência que estuda as relações em torno do Estado, né, e, de um modo geral, as relações de poder que ocorrem na sociedade. E aí vocês podem me perguntar, né, mas, Robson, quais são aí os espaços ocupacionais da ciência política, né? Digamos que algum aluno, ao final do curso de Direito, né, algum aluno que se interessar por essa área, né, ou especializar nessa área, quais seriam aí as possibilidades, quais seriam aí os campos de atuação? Eu apresento aqui alguns, né, que eu julgo ser os mais importantes, mas, além desses, tem outros que depois eu posso até comunicar também aí à turma, né? Bom, a ciência política, ela compreende a filosofia política, o pensamento político brasileiro, Estado e políticas públicas, que é um campo bastante interessante, e eu vou falar daqui a pouco, né? Estado e relações institucionais, relações exteriores e internacionais, marketing político e comportamento político são áreas que vocês vão observar que vão estar aí na moda, digamos assim, nesse ano eleitoral. Depois eu vou dizer por quê. E um outro campo aí, sem menor importância, é o que nós chamamos de Estado e segmentos da sociedade, né? Instituições religiosas, empresas, movimentos sociais, terceiro setor e etc. Bom, filosofia política. Filosofia política é a área da ciência política que vai estar mais voltada para a reflexão dos filósofos, dos pensadores que compõem essa cadeira. São aqueles profissionais que vão cursar mestrado, doutorado, pós-doc e vão se especializar, por exemplo, na teoria de Maquiavel, na teoria de Montesquieu, na teoria de Rousseau, que vão desenvolver teses, que vão desenvolver artigos, que vão desenvolver dissertações sobre os corpos filosóficos desses pensadores que são basilares aí da ciência política. E até nesse aspecto é importante salientar que boa parte da nossa disciplina vai estar direcionada à análise, né, das obras desses autores, né? E só um direcionamento também, eu não sei se eu cheguei a colocar na aula passada, no primeiro momento do nosso curso, eu vou utilizar como literatura básica o livro Os Clássicos da Ciência Política, volume 1. Esse livro ele foi organizado pelo Francisco Belfort, né? Eu já postei, né, quem ainda não teve acesso, né, aos tópicos das aulas, né, quando for fazer quando for, enfim, estudar, né, o material, tanto na primeira aula, e também nessa aula, então os alunos vão observar que lá na parte dos materiais eu já postei esse livro em PDF para vocês, né? Esse livro que foi organizado pelo Belfort. É uma obra muito interessante, ela é muito utilizada em concursos, né? Por quê? Porque vocês vão observar que em cada capítulo, né, desse livro, né, na verdade são 2 volumes, né, tem os Clássicos da Ciência Política 1 e o 2, né, e nós vamos usar somente um. Em cada capítulo tem um autor especialista em um determinado pensador que nós vamos estudar. Então, no primeiro capítulo,
vocês vão observar que tem lá um cientista político apresentando as ideias centrais, o método desenvolvido por Nicolau Maquiavel. O segundo capítulo vai ser reservado aí a Hobbes. O terceiro capítulo, John Locke, por aí vai. Na medida em que a gente for batendo aqui, tendo o nosso bate-bola, digamos assim, à medida que a gente for desenvolvendo as nossas reflexões, a ideia é que vocês façam essas leituras, né? Nesses primeiros encontros, eu ainda não vou discutir com vocês nesse livro, né? Enfim, os capítulos desse livro. Na verdade, a gente ainda está nesse momento de introduzir a disciplina, mas, em toda sorte, eu já apresentei, já coloquei lá para vocês, né, para que vocês já comecem, né, a ter contato com o material, né, já possam aí já ir adiantando a leitura. Eu sei que a turma está, enfim, vocês estão aí várias atribuições, né, não só na minha disciplina, mas também nas outras disciplinas. Enfim, a nossa vida está realmente muito tumultuada em função aí, né, da pandemia, né, muitos estão trabalhando em casa, enfim, então, em função de toda essa problemática, seria interessante que vocês já começassem a ler, né, não acumulassem matéria, e eu já coloquei lá para vocês já começarem, né, tendo esse contato com o livro, mas, de antemão, não não vamos trabalhar com esse material tanto nessa aula, na aula de hoje, como na aula que vem, né? Enfim, então só para dar esse direcionamento, porque alguns alunos, inclusive, tinham perguntado sobre material, sobre indicação de literatura básica, né, indicação de leituras complementares, aí já fica aí já esse informe, né? Mas voltando aqui à explicação, então a filosofia política é o campo da ciência política, é o campo mais teórico, aquele campo que vai discutir aí os embasamentos filosóficos, né? E eu me referi agora acerca da teoria de Maquiavel, né, que é um autor que nós vamos estudar, né? Maquiavel o Príncipe, que ele escreveu em 1513, de fato, assim, uma das obras mais caras na literatura ocidental, né? Ainda que haja esse lapso temporal, né? Enfim, de mais de 500 anos, a obra, O Príncipe, é uma obra ainda que pode lançar boas pistas acerca dos fenômenos políticos que estão sendo colocados não somente no Brasil, mas em outros países, né? Quando Maquiavel diz, por exemplo, é melhor ser amado ou temido ou odiado, na verdade, quando ele faz essa indagação, né, para o político ficar mais tempo no poder, né, que tipo de sentimento, que tipo de relação ele deve construir com a população. Ele deve construir uma relação de amor, ele deve construir uma relação, né, pautada no temor ou no ódio. Os encaminhamentos que o Maquiavel dá, né, na resolução dessa questão são encaminhamentos que quando a gente faz uma análise hoje, né, na trajetória do Trump, na trajetória de outros políticos, né, nós vamos observar que isso ainda está muito essa reflexão, ela ainda é muito vigorosa para a gente pensar a realidade, tanto que a nossa PS1 ela está voltada, né, para a análise de um fenômeno acerca à luz de Maquiavel, né? Enfim, eu só estou citando esse exemplo para mostrar para vocês, né, esse campo importante da ciência política, que é a filosofia política, e como que esse campo vai estar na base da nossa disciplina e é fundante aí para a gente pensar o momento atual. Eu costumo dizer para os alunos, né, nós estudamos esses corpos teóricos, né, esses autores, não só por uma mera curiosidade histórica,
né? Não só para a gente conhecer como foi, no caso de Maquiavel, a política, né, na antiga República de Florença. A gente estuda Montesquieu não só para entender o debate que havia na França no século XVIII, né, acerca do absolutismo e do liberalismo político. Nós estudamos esses autores porque, além deles nos ajudarem, né, a compreender esses processos históricos, esses respectivos momentos históricos, são autores que continuam vivos, né? Quando a gente pega o espírito das leis de Montesquieu e faz uma análise acerca da teoria dos três poderes, né, a gente vai constatar que não tem como a gente pensar hoje os embates que estão ocorrendo no Brasil entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Congresso e o presidente do país, sem fazer uma análise acerca dessa teoria. Né? Enfim, eu estou trazendo alguns exemplos para mostrar para vocês como que a filosofia política é um campo vigoroso dentro no rol da ciência política. Além da filosofia política, há também um campo muito importante que é o pensamento político brasileiro. São aqueles teóricos, né, que se debruçam, né, que vão focar a história política do Brasil. Eu poderia citar aqui alguns nomes, por exemplo, Boris Fausto. Né? Alguém já leu alguma coisa do Boris Fausto aqui na turma? Alguém já leu Boris Fausto? Em História do Direito? Miguel Reale? Alguém já leu em algum momento? Já leu algum artigo desse autor? Miguel Reale, sim, né? Miguel Reale é super querido dos professores de direito, né? São autores, né? Eu estou citando esses monstros, quando eu falo monstros é no melhor sentido da palavra, né? São autores primeiro que são autores que têm uma formação bem ampla, né? Que estudam, né? No caso do Reale, né? Estudam aí a questões filosóficas, a questões políticas do Estado brasileiro, né? Mas pelo âmbito jurídico, né? Dalmo Dallari, gente. Dalmo Dallari é um cara maravilhoso, né? Quando eu digo cara maravilhoso, parece que ele toma café comigo todo dia e vai aqui para Lapa, né? Não, gente. É um cientista com uma extrema importância, digamos assim, para ficar mais objetivo, né? Narder também, ótimo, Alana, bom você colocar Paulo Narder. Ou seja, eu estou me referindo aí a alguns intelectuais, são teóricos, mas que vão pensar o Brasil, que vão pensar a formação política do Brasil. Eu falei agora anteriormente acerca das contribuições do Boris Fausto, até porque eu estou trabalhando com esse autor na disciplina de educação das relações étnico-raciais. O Boris Fausto, ele já é um senhor com quase 90 anos, né? Enfim, se tem uma formação na ciência política, em história, também tem um diálogo também muito próximo com o direito, né? Ele tem um livro maravilhoso da história do Brasil, um livro, gente, que você lê assim tranquilamente no final de semana. Não é um livro enfadonho na parte a forma como ele narra, né, a narrativa dele, a escrita dele é uma narrativa muito palatável, ou seja, são autores, né, que estudam o Brasil. Além da filosofia política, do pensamento político brasileiro, há também na ciência política um campo específico que discute políticas públicas, formação de políticas públicas no Estado, né? Vou dar também um exemplo para vocês compreenderem um pouco, né, sobre esse segmento aí da ciência política. No rol das políticas públicas, há as políticas públicas na área de segurança, segurança pública. Autores como o professor Luiz Eduardo Soares,
né, que é professor da UERJ, inclusive foi meu professor na graduação, no mestrado. No mestrado não, mas no doutorado sim, fiz um curso com ele, né? Luiz Eduardo Soares, João Trajano também, que faz parte lá do PPCIS, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, o Inácio Cano, que foi professor da UERJ, agora voltou para a Espanha, Adorno, em São Paulo, Michel Mince. Esses autores que eu estou citando são autores que se formaram, né, no âmbito das ciências sociais, né, com um olhar mais atento, mais aguçado, né, para essa dimensão das políticas públicas, e são autores que vêm há décadas, né, discutindo, apresentando, né, debates sobre segurança pública. Vocês devem, obviamente, vocês acompanham, até por conta de serem cariocas e fluminenses, né, o nosso estado, o nosso município, né, experienciam aí uma crise sistêmica na segurança pública, né, altos índices de criminalidade, não só o Rio de Janeiro, mas outros estados da federação, né? O Brasil, de certa forma, experiencia uma crise sistêmica na segurança pública, né? Uma crise que não é específica de um governo, né? Uma crise histórica. E no âmbito das ciências sociais, em particular na ciência política, nós vamos ter aí alguns autores que vão estudar, se debruçar acerca dessa problemática, né? E no caso desses cientistas, né, já há uma convergência acerca de algumas questões que têm sido colocadas, né, mas infelizmente os poderes públicos acabam não dando tanta ênfase. Por exemplo, quando a gente observa, né, algumas operações policiais que estão ocorrendo em algumas comunidades, né, operações que ocorrem de forma reativas, ou seja, a polícia entra em algumas comunidades sem nenhum planejamento, sem nenhuma articulação com a polícia civil, né? Quando eu digo a polícia entra, eu estou me referindo à polícia militar, que é a corporação ostensiva, né? Que é o braço ostensivo do Estado. Não há, por vezes, um diálogo, uma conversa, né? Uma ação planejada, orquestrada entre as polícias, não somente as polícias civis e militares, né? Mas também a Polícia Federal. Ou seja, esses cientistas eles vêm mostrando que esse tipo de, quer dizer, essa falta de planejamento, essa falta de entrosamento acaba, entre outros aspectos, entre outros problemas, entre outras questões que eles acabam evidenciando, né? Isso acaba prejudicando, essa falta de entrosamento acaba prejudicando essas ações, né? E o saldo tem sido o mais trágico, né? O número de letalidade é muito alto, né? Nessas ações que você tem lá, os policiais, né, entrando nas comunidades, muitos policiais acabam morrendo porque eles acabam sendo alvo, eles não conhecem, né, em certa medida, essas localidades, como, né, alguns criminosos, né, que tornam a população refém, né, que estão encastelados nesses locais. Os policiais acabam sendo alvo, a própria população, né, digna, que mora, que reside nesses espaços, que é a maioria das pessoas, né, 99,9%, acaba também ficando numa situação de vulnerabilidade, né, então você tem um saldo elevado no número de mortes, né, e em contrapartida não há apreensão, né, significativa de drogas, não há apreensão de armas,
até porque quando a gente fala sobre armamentos, os armamentos não são fabricados, obviamente, nas comunidades, há todo um tráfico aí internacional, e o Brasil, infelizmente, faz parte disso. Ou seja, é uma problemática sistêmica, né? Que demanda, portanto, uma ação mais integrada entre as polícias, entre os governos, e esses cientistas, né, que trabalham aí no âmbito da política pública de segurança, eles estudam, né, eles acabam se debruçando, né, nessa temática. Além, né, da políticas públicas na área de segurança, também há políticas públicas na área de educação, e aí tem vários cientistas também que atuam nesse campo, políticas públicas na área de urbanização, de urbanismo, melhor dizendo. Enfim, é um campo também muito importante, muito engajado das ciências sociais, em particular da ciência política, né? É, juntamente aí com filosofia política, pensamento político brasileiro, Estado e políticas públicas, existe também uma vertente que nós classificamos, né, como Estado e relações institucionais. O que seria isso, né? Esse campo aqui é um campo muito interessante, gente. Por quê? Porque integra, né, essa vertente integra aqueles profissionais que vão, de certo modo, né, participar ativamente da política partidária. São aqueles profissionais que vão, pelo fato desses profissionais estudarem relações institucionais, eles vão estar presentes aí nos meandros da política, né? Vão, por exemplo, fazer trabalhos de campo na LERJ do Rio de Janeiro. Então, eu tenho colegas, né, como a Cristina Vidal, a Cris Vidal, é uma socióloga, cientista política, né? A Cris Vidal, ela desenvolveu juntamente com seus orientandos, ela é professora da UF, né? Pesquisas na LERJ, justamente porque ela queria compreender as relações que ocorriam entre, né, os parlamentares, inclusive os parlamentares que compõem algumas frentes que nós chamamos no Brasil de bancadas, né? E ela trabalhou, né, fez esse trabalho de formiguinha, né, nesse espaço, né. Um exemplo, né, que eu poderia colocar aqui também, mais atual, vocês devem estar acompanhando, né, que o governador do estado do Rio de Janeiro, o Witzel, ele ele está aí um processo de impedimento, né, um impeachment, né? O que seria impeachment? Impeachment é uma palavra, né, no bom português, seria impedimento. O que seria isso? É um processo político e jurídico, que é um processo assim usado, né, como um último recurso, digamos, deveria ser pelo menos, né, quando há uma suspeita de algum crime, né, que supostamente o político, enfim, tenha cometido, abre-se esse processo, né, no caso aqui do Rio de Janeiro, o processo foi aberto na LERJ, né, e durante um percurso, né, que tem todo um trâmite jurídico, burocrático, vai ser feita uma investigação para saber, né, se, de fato, o político ele cometeu aquele crime ou não. Durante esse processo, o político também ele vai poder fazer a sua defesa, até porque, de acordo com a nossa Constituição, independentemente, né, do crime que o cidadão venha a cometer, ele tem o direito de ampla defesa. Enfim, então, nesse percurso que iniciou-se agora, né, tem 180 dias, tem todo
um encaminhamento que depois eu posso até desenvolver mais com vocês, né? Vai ser feito todo esse processo, toda essa investigação, para saber se o camarada ou não vai ser impeachmentado, se ele vai realmente ser afastado, se ele vai ficar inelegível, porque a pessoa pode ser afastada, mas não ficar inelegível, né? O que seria isso? Não poder se candidatar durante um período, né, no caso de 8 anos, enfim. Então, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar para vocês que eu poderia chamar a turma, né, se a gente trabalhasse aqui, ó, no plano do Estado e das relações institucionais, eu poderia chamar aí meus colegas de trabalho, as minhas coleguinhas de trabalho, né, fazer uma equipe, vamos estudar como esse processo ele está se desenvolvendo. Quais são quais são os posicionamentos, né, dos deputados frente a esse processo? Quais são os interesses que estão por trás? Seria um estudo muito interessante e legítimo que nós investigaríamos aí as relações institucionais, né, entre esses indivíduos, entre os outros poderes também, porque o impedimento, o impeachment, envolve outros poderes, é, é, e faríamos um trabalho muito interessante no âmbito da ciência política nessa área aqui, né? Relações exteriores e internacionais. Esse campo aqui, galera, é um campo que tem me chamado muita atenção. Opa, deixa eu só tirar aqui rapidinho. Até aí tá tudo bem, galera? Tá tudo certinho? Vocês estão acompanhando? Turma? Beleza? Tô, sempre farei essa pergunta, gente, porque pode ocorrer uma queda na nossa internet, eu fico falando, né? Mas enfim, já contei para vocês a treta que ocorreu lá no semestre passado, né? Eu, assim, super, hiper empolgado, com uma turma super querida, falando, de repente a minha internet caiu, a turma super preocupada, ligando até para o Ronaldo, querendo saber se eu tinha morrido durante a aula, enfim, então por isso que eu sempre farei essa pergunta aí para vocês, né? Mas voltando aqui, gente, se alguém quiser fazer pergunta, se alguém quiser abrir o áudio, fica à vontade, tá, gente? Eu estou apresentando aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, não vou cobrar em prova, é só para vocês entenderem um pouco o universo da nossa disciplina aí e possivelmente algumas questões que nós vamos trazer para o nosso bate-papo, tá, galera? Então, voltando aqui, a questão das relações exteriores e internacionais, um campo que tem me chamado muita atenção justamente pelo fato de eu ter sido agraciado, né, pelo projeto aí dos refugiados, né? Não tem como a gente trabalhar com essa questão que envolve aí toda uma questão global, né? Sem pensar como os estados estão se comportando, né, em relação a esse fenômeno. O campo das relações exteriores e internacionais, portanto, é o campo da ciência política que vai fazer uma reflexão, que vai estudar, que vai analisar as formas, né, como os estados eles se posicionam num cenário mais amplo. Quando eu digo Estado, estou me referindo aos Estados nacionais, né? Aqui nesse slide eu estou apresentando o Estado Nacional, o Estado brasileiro, né? Como o Benedict Anderson coloca, né? Os Estados nacionais são comunidades imaginárias, né? Se a gente pegar um satélite, né? Se a gente conseguisse fazer uma fotografia, né, da América do Sul, nós não visualizaríamos essa configuração aqui, né? Na verdade, esse território que hoje é considerado como território pertencente ao povo brasileiro, no qual o povo brasileiro é soberano, é um território que foi forjado a partir de uma construção histórica. É um Estado nacional. O Estado brasileiro é uma instituição.
E no âmbito, né, da política global, os estados, eles se relacionam. E aí é interessante até colocar, né, se relacionam para pensar diferentes questões, né? Eu citei a questão dos refugiados, mas por vezes os estados precisam se posicionar, né? E aí é importante até ressaltar um assunto que a gente vai trabalhar mais em profundidade na próxima aula, que é um ponto, na verdade, que é fundante nessa discussão sobre o Estado moderno, né? Inclusive cai muito em concurso, é, o que vem a ser políticas de Estado e políticas de governo. Há uma distinção muito clara, muito objetiva acerca, né, dessas possibilidades, políticas de Estado, políticas de governo. Como é que a gente pode pensar essa distinção explicando aqui relações internacionais? O Brasil, historicamente, vinha adotando uma política de Estado no plano das relações internacionais, nas relações exteriores, uma política de Estado na qual o Brasil se colocava como mediador nos conflitos, nos embates entre os países. Até mesmo no período da ditadura, né, nós vamos observar que os governos de lá para cá, período da ditadura, né, finalzinho da ditadura, já os governos no processo de redemocratização, né, os governos no plano, né, da política internacional, e aí eu estou me referindo, né, ao Itamaraty, né, toda, enfim, a diplomacia brasileira, né, ela se constituiu e ela acabou sendo reconhecida por adotar uma política de Estado baseada na mediação de conflitos, baseada, né, no diálogo, né, uma política de Estado, né, uma política que perdura independentemente do governo, muito focada nessa proposta. E aí eu posso até citar, né, se a gente pegar os governos, né, Sarney, que foi o governo que fez essa transição do período, né, da ditadura, né, o processo de redemocratização, né, o Sarney seria esse ente que faz essa ponte, né. Sarney, o próprio governo do Collor, após o Collor, nós tivemos, né, os governos, né, do Fernando Henrique Cardoso, os governos que foram encabeçados pelo PSDB. Logo, a era PSDB, nós tivemos a era, né, do PT, né, quando o PT coordenou, né, apresentou uma proposta política para o Brasil por meio dos dois governos do Lula e da Dilma, depois com o impeachment da Dilma, Temer, enfim, quando a gente faz uma análise em todos esses governos, independentemente dos partidos, né, das tendências ideológicas e políticas, nós vamos constatar que, no que se refere à política exteriores, né, as relações exteriores, o Brasil se posicionou nesse período, né, porque ele tinha uma política de Estado no plano internacional que ele sentava, ele era chamado para mediar conflitos. Na Guerra do Golfo, o Brasil foi, né, chamado para isso, né, então ele sentou com as partes para discutir. Em outras questões, né, de crise humanitária, o Brasil atuou também enquanto mediador, e essa atuação trouxe louros para o Brasil. O Brasil era reconhecido como um país que não se alinha ideologicamente a X e YZ, um país que dialoga. Era a nossa política, digamos assim, a política de Estado que perdura no plano das relações internacionais.
No último governo, no governo atual, houve um redirecionamento, né, em algumas visões acerca disso, né? Começou-se a adotar uma outra forma, uma outra maneira de lidar com os conflitos internacionais, outros alinhamentos, outras vinculações, que por um lado pode trazer alguns benefícios ou não, né? Mas por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Por que eu estou fazendo essa série e mostrando para vocês que no plano das relações exteriores, internacionais, nós vamos, para a gente compreender, né, e começar a navegar sobre nesse horizonte aí, é importante a gente qualificar o que são políticas de Estado e o que são políticas de governo, né? Bom, marketing político e comportamento político. Isso aqui merece até me aproximar um pouco mais da turma, vou sair aqui dos slides, depois eu volto. Porque vale a pena, peraí, galera. Vale a pena que eu saia um pouco. Marketing político e comportamento político. Porque eu disse anteriormente que essas áreas serão, né, são áreas que vão estar aí muito no contexto de 2020. Só fazendo uma rápida contextualização, vocês devem ter observado que, se bem que a turma é muito novinha, né, então talvez não tenha essa experiência, né? Mas como é que se fazia a política partidária até os anos 80, né? Como é que os políticos, né, eles se relacionavam com a população de modo geral? Quase sempre, o que os políticos faziam, né? Eles iam para a Cinelândia, né, aqui no Rio de Janeiro, ou iam lá para o Largo da Batata, em São Paulo, né? Tinham aqueles carros de som, né? Então o político pegava o microfone, ia lá, fazia aqueles grandes comícios, né? Até os anos 80 nós vamos ter aí a era dos grandes comícios, o político, né, falando diretamente às massas, ou por vezes, né, nos meios de comunicação, na época era a televisão, né? E até os anos 80 somente um grupo dominava a narrativa, né? Dominava a audiência, né? O grupo, né? Que vocês sabem, o grupo Globo dominava. Enfim, isso também de alguma forma acabava influenciando alguns fenômenos, né? No âmbito político. Enfim, então fazer política partidária estava muito relacionada a essa prática do cara, né? Ou da mulher chegar lá, pegar o microfone, soltar a voz e convencer as massas. Na medida em que a internet vai se constituindo enquanto realidade, né? À medida em que os meios, as novas tecnologias da informação também vão sendo disseminadas, à medida em que a globalização passa a ser um fenômeno mais estruturante, cada vez mais nesses processos, né, que eu estou apresentando, né, esse maravilhoso novo mundo, a virtualidade passou também a ser uma realidade, né? Hoje, se eu estou aqui na minha casa, se vocês estão aí nas casinhas de vocês, nos trabalhos, se a gente está tendo esse bate-papo sincrônico, em tempo real, é porque hoje há essa possibilidade da virtualidade. E nessa mudança significativa, nessa nova revolução, o fazer político também acabou sendo afetado, né? E hoje, em grande medida, os políticos eles se colocam para a população pelas redes sociais, né? Os políticos têm Twitter, os políticos estão nas mídias, né? Enfim, então hoje, cada vez mais, esse diálogo com a população ocorre por meio dos meios de comunicação, das mídias, das novas tecnologias. Diante disso, os políticos passaram a lançar mão de estratégias de marketing, melhor dizendo, que nós chamamos de marketing político. Do mesmo modo que os cantores, né, eles têm uma equipe, né,
uma equipe que vai dar todo o suporte, toda uma assessoria, né, de modo que o cantor ou a cantora vai ter aí, né, todo um aparato para saber se posicionar, para saber como vai se comportar, o que vestir, né? Enfim, essa assessoria vai produzir a imagem desse artista. Do mesmo modo acontece com os políticos. Não há, é muito difícil, né, nesse novo cenário global, isso não é uma coisa específica do Brasil, é muito difícil um, um político ele ganhar uma eleição se ele não tiver um bom marketing por trás. Né? Se ele não tiver uma boa equipe, uma equipe que vai dar todo o suporte. E aí, galera, isso é muito presente, né? Até um aluno me perguntou, acho que foi na turma de terça-feira, o aluno falou assim, professor, mas não há autenticidade? Será que quando eu pego, eu vejo aquele camarada que eu votei, e não há nada de autêntico nele, ele é um produto, ele foi produzido? Quando eu digo que os políticos são produzidos, não estou necessariamente colocando que eles não tenham boas ideias, né? Que eles não têm uma intencionalidade na promoção até do bem comum. Né? O que eu estou colocando é o seguinte, que a despeito disso, das intenções, né, das pautas que eventualmente esse político vai desenvolver, ele precisa criar uma imagem, ele precisa criar um personagem, ele precisa criar uma marca. E essa marca, essa identidade política, ela vai passar pela roupa que ele veste, pelo tom da voz, pelo jargão, pelo jeito de falar, de gesticular, às vezes até na entonação da voz. E muitos, inclusive, vão usar elementos da psicologia de massa para arrebanhar votos. Vou dar alguns exemplos no plano internacional. O Obama, que foi aí um dos primeiros, né, a usar e abusar das redes sociais, inclusive sabendo que poderia, a partir das redes sociais, capitanear os mais novos, os jovens, né, uma vez que às vezes que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então ele pensando nesse lugar, nesse grupo, já fazendo pesquisas para averiguar o comportamento eleitoral, ele acabou usando algumas estratégias, e uma delas foi a utilização das mídias, né? O Obama, ele veio com um marketing muito interessante, galera. Perceba quando eu falo interessante, não está dizendo que eu sou favorável ou não. Vocês vão observar que eu vou pegar políticos de diferentes matrizes para mostrar para vocês que isso não é uma coisa específica de um partido, de um país ou de um grupo. Isso é o modus operandi da política atual, né? Você criar uma imagem, você criar um marketing para se candidatar. O Obama, ele veio com a seguinte questão: eu sou a mudança. Ele não disse que ia fazer a mudança. Ele personificou a mudança. Foi sensacional, isso foi um lema. Ainda nos Estados Unidos, né? Se a gente pensar o Trump, né? O Trump, ele na primeira eleição, né? Ele acabou usando, inclusive, de alguns artifícios não tão canônicos, né? Que são a fake news, né? Há um debate lá nos Estados Unidos sobre isso. E ele veio com uma proposta, né? E ele agora parece que está dando ênfase também nisso, nessas eleições, e os Estados Unidos já estão polvorosos por conta das eleições agora, o lema dele tem sido muito em torno da ideia da segurança. Eu sou o cara, eu tenho um pulso, eu vou dar segurança para essa nação. Eu vou estabelecer os Estados Unidos, né, existe um terrorismo interno, inclusive ele interpreta as manifestações antirracistas a partir daí, ele está colocando, né,
a, a maneira dele construir o marketing passa muito por aí. Existe um terrorismo interno e externo. E eu trago a segurança. Eu sou a segurança. O candidato do Partido Democrata já está fazendo já está construindo uma narrativa muito alinhada à ideia de que ele vai promover a concórdia, né? A ideia de que os Estados Unidos estão cindidos, né? A população está repartida, uma polarização, e ele vem aí como o cara que vai promover essa redenção da nação, né? Que vai a política com um afeto, sem um ódio, né? Vocês estão acompanhando isso, né, galera? Lá nos Estados Unidos? Vocês estão acompanhando, né, como eles estão se posicionando. Quem não está acompanhando, comecem agora a observar isso, galera. Quero que vocês comecem a pensar, a olhar os políticos de uma forma mais distanciada. Vamos pensar o Brasil? Rapidinho aqui, eu sei que a gente está quase no finalzinho da nossa aula, mas vamos pensar o Brasil, né? Todos os políticos também no Brasil usam e abusam do marketing político. A despeito das nossas vinculações, a despeito do nosso ponto de vista pessoal, nós vamos constatar algumas construções. E são essas construções que eu queria analisar com vocês, né? Ainda acerca do Trump e do marketing político, eu queria que vocês pesquisassem um camarada chamado Steve Bannon. Steve Bannon foi o grande marqueteiro do Trump. Pesquisem esse nome, depois vocês compartilhem comigo o que vocês acharam. É um cara que está influenciando aí a política em vários países, inclusive Steve Bannon também acabou interferindo em alguns processos aqui no Brasil. Então é legal vocês investigarem quem é Steve Bannon, qual a proposta dele, por que agora o Trump, inclusive, já está com pinima com ele, tem umas tretas lá. Sempre vou trazer umas fofocas da política, porque é importante também, né? Mas agora tem o Steve Bannon, houve um afastamento entre ele e o Trump. Vale a pena, né? Porque os processos políticos acabam, né, de alguma forma, tendo aí suas continuidades, né? Enfim. Mas rapidinho, pensando no Brasil, vamos pensar o nosso processo de redemocratização. Vamos analisar a figura dos presidentes, né, que nós tivemos aí desde Collor, né? Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Temer nem vou falar muito, porque o Temer ele veio, né, como mandato aí tampão, né, depois que a presidente Dilma foi impeachmentada. E agora o atual presidente Bolsonaro, né? Então vamos analisar um pouquinho o marketing que cada um usa, as estratégias que cada um utilizou, que foram relevantes, né, que foram importantes no estabelecimento de uma conexão com a população, né, e que renderam, né, na verdade, votos, enfim. O Collor, eu sei que a turma é muito novinha, né, mas o Collor, ele veio com marketing muito interessante à época, né? Eu sou o caçador de marajás. Então ele veio, né, a imagem dele era a imagem do bom moço, né? Era aquele rapaz, né, que veio né, de Alagoas, né, o cabelo arrumadinho, terno, aquela fala muito muito focada, né? Eu sou o cara que vai caçar os marajás desse país, né? E ele apostou muito na imagem, na beleza, né? Eu me lembro a época que muitas pessoas falavam, pô, votei no Collor porque o Collor é bonito. Não sei se vocês lembram disso. Foi o marketing. E o cara conseguiu, a partir desse marketing, ele conseguiu ganhar as eleições. O Fernando Henrique Cardoso, ele já veio com outro marketing. Né? Para quem não conhece, né, em profundidade, ele é um intelectual. Né? Inclusive, ele faz parte da minha profissão. Ele é sociólogo. A esposa, Ruth Cardoso, era antropóloga. Ele veio com uma ideia, não, eu sou o cara que tem um conhecimento. Né? Eu sou doutor, eu fui formado em Harvard, a minha esposa também, né, trabalhou no Fome Zero,
nós temos o conhecimento, nós temos o saber. Eu, inclusive, fui o cara que fez o Plano Real, né, que acabou com a inflação, que ajudou a acabar com a hiperinflação. Eu tenho conhecimento, eu tenho o saber, eu sou, né, o cara mais engajado, mais com uma formação intelectual, e isso acabou também chamando a atenção, e a população, ele acabou ganhando as eleições, na época que ele estava, inclusive, disputando com o Lula. O Lula, por muito tempo, né, até pela tradição dele, pela trajetória dele, né, que foi mais engajada aí nos anos 80, né, na militância, o Lula tinha até os anos 80, né, no início dos anos 90, aquela imagem, né, chegou a minha época, né? Ah, sim, cara. Pelo menos isso, né, galera? Pô, eu tava pensando que tava falando sozinho aqui, né? Mas, enfim. O Lula, ele veio com aquela imagem, ele tinha uma imagem assim, né? Que era o barbudão, né? Aquele cara da militância. E era uma imagem que não era muito palatável à época. No ano que ele ganhou as eleições, ele mudou drasticamente a imagem dele. Né? Até porque ele era muito acusado de não ter conhecimento, de não ter feito uma universidade, né? As pessoas falavam que o Lula fala errado, né? O que ele fez? Ele mudou drasticamente. O programa eleitoral dele, à época, né, era um programa, né, que tinha aquela chamada que parecia até um telejornal, né? Vinha assim, aí tinha uma voz em off que dizia assim: começa agora o programa Lula, não sei o quê. Aí tinha uma chamada, né, com várias pessoas trabalhando com os computadores atrás, na época aqueles computadores imensos, né, e vinha o Lula já né, com a barbinha muito pequena, já com terno, já mostrando, criou-se um outro marketing, né? Olha, eu tenho conhecimentos também, eu posso também gerir o país. E foi um marketing muito importante que fez com que ele ganhasse as eleições. Dilma, ela investiu muito nessa questão dela ser mulher, uma mulher de garra, uma mulher que, enfim, passou, né, por um processo difícil na ditadura, e isso foi muito investido à época. Eu me lembro que quando ela, no processo, né, da campanha, como ela era muito técnica, né, a formação dela, né, muito técnica na economia, né, enfim, ela, ela era muito sisuda, né, até na forma de vestir, e isso acabava não trazendo uma conexão com a população. Não sei se vocês lembram, mas no processo, né, eleitoral, chegou um momento que a Dilma, ela mudou a roupa, né? Ela usava roupas muito escuras, muito sóbrias, né? O corte de cabelo. De repente, Dilma já vem já com batom, já vem com uma roupa mais colorida, o jeito já começou a ser um pouco mais solto. Isso, gente, não foi algo assim que ela acordou, olhou no espelho e falou assim: ó, oh, que bom, vou mudar agora. Não, foi uma construção, né? Para fazer essa conexão com a população. Enfim, ela foi impeachmentada, depois a gente pode até discutir sobre isso. O Temer assume enquanto vice-presidente, e agora nós temos o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não foge à regra, né? Na verdade, o Bolsonaro ele vem aí com uma riqueza de detalhes, né? Que a gente pode refletir sobre isso. Na questão do armamento, que é a ênfase dele, né? Enfim, enquanto ex-deputado, né, 30 anos, né, no poder, ele usou um pouco dessa história, né, e aproveitando até esse momento de insegurança que a gente vive no país, então ele vem com a coisa da arminha, né, já fazendo uma associação com questão religiosa, né, com uma certa, ao mesmo tempo que ele investe muito numa imagem que ele é autêntico. Isso é muito legal. O Lula também fazia um pouco isso, né? A gente às vezes achava que o Lula estava quebrando alguns protocolos, mas não, ali tinha uma questão, tinha uma pauta, né? O Bolsonaro, de uma outra maneira, seguindo um outro horizonte, também faz muito isso, né? E a violência como forma de se mostrar autêntico,
Enfim, eu estou mostrando para vocês e estratégias que esses políticos adotam, né? A despeito do que do ponto de vista, mas é importante que a gente comece a observar, né? Como que isso acaba se processando e como isso interfere, galera, no último tópico. Rapidinho, já são 12h03, eu vou rapidinho, já vou terminar a aula, tá? Como isso vai interferir todos esses posicionamentos que eu acabei mostrando para vocês, né? Posicionamentos que foram adotados, né, por políticos brasileiros, né? E a gente poderia aqui ficar a tarde toda só pegando outros, né? Esses comportamentos que são forjados em certa medida no marketing político são atitudes que foram pensadas em concordâncias com algumas demandas que estão na sociedade. Da mesma forma que há grupos que vão trabalhar com a formação do político, também tem pesquisadores que vão investigar o que a população quer, o que os grupos políticos, os grupos que estão na população, né, os grupos de jovens, adultos, religiosos, que tipo de candidato eles preferem, né? Qual é o imaginário que esses grupos têm acerca do que vem a ser o bom político. Ser bom político é aquele que fala a verdade, supostamente, né? É aquele que é mais duro, é aquele que é mais acolhedor, enfim, faz-se também aí toda uma consulta na população para saber como a população ela está compreendendo essas questões. E para finalizar a nossa aula, também há, dentro da ciência política, um segmento que vai pensar as relações entre as esferas do Estado, né, entre os governos e as demais instituições que compreendem a sociedade, né? A relação dos governos com as empresas, né? Que por vezes, infelizmente, essa relação pode ser ilícita, né? A relação dos governos com o terceiro setor, a relação dos governos, né, e os grupos religiosos, enfim, mais um campo importante da ciência política. Belezinha, queridos? Belezinha? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tem alguma pergunta? A gente vou desligar essa luz aqui que eu tô. Acho que agora o sol tá batendo aqui dentro, melhorou. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá tudo ok? Algum ponto que não ficou claro? Porque hoje, né, eu apresentei inicialmente uma definição de ciência política de Maria Ruas. A ideia era mostrar para vocês os campos da ciência política. E na próxima aula, aí sim, a gente vai trabalhar com tipos puros de dominação do Weber, que é uma categorização muito oportuna para a gente saber o que leva os dominados a aceitarem a dominação, né? Enfim, então só foi mais um outro esquenta para introduzir a nossa disciplina. Ok, meus queridos? Bom, então vou. Muito bom, né, Karen? Gostei muito das perguntas de vocês, a turma é empolgadíssima aqui, eu vi os comentários aqui, eu fui seguindo. Colegas, coleguinhas, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. A literatura básica já está aí. Lembrando, o primeiro capítulo do livro dos clássicos da ciência política, a gente vai ler, a gente vai trabalhar o primeiro capítulo mais adiante, mas se alguém quiser já aproveitar o final de semana agora, sábado, acordar às 6 horas, né, da manhã, pegar o livro, né, botar uma musiquinha, e começar a estudar Maquiavel, uma coisa maravilhosa, né, gente? Começar a estudar Maquiavel, né, e já aproveitar, já pegar o Príncipe, né, e já complementar, já começar a ler o Príncipe, chamar a família, vai ser maravilhoso, né? Valeu, meus queridos, bom final de semana, boa quinta-feira. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo e a gente vai conversando. Também achei, Gabriela, foi ótimo, a turma é show de bola. Como já tinha me falado, né? Já tinha passado aí umas informações boas de vocês.
Valeu, meus queridos. Senão eu vou ficar aqui com vocês conversando a beça e eu sei que vocês têm que fazer as coisinhas de vocês. Eu também tenho as minhas. Tudo de bom. Qualquer coisa, só entrar em contato.